Com a paz do Senhor, amém? Passando por aqui para compartilhar com os amados irmãos, aleluia, uma experiência a qual eu tive com o Senhor, e eu creio que vai ser para edificação da sua fé, louvado seja Deus, né? Mas antes de falar aquilo que o Senhor me mostrou, eu quero deixar aqui alguns versículos para a meditação de todos, amém? Que se encontra aqui em Mateus, capítulo 24, aleluia, a partir do versículo 36. Diz assim: ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, né? Irmãos, o Senhor me mostrava em sonho visitando uma igreja a qual eu me congreguei. E quando eu chegava lá, havia uma reunião de mulheres. Louvado seja Deus. E eu entrava naquela reunião e era como se elas não me vissem. E elas começavam a falar sobre mim. Louvado seja Deus, sobre a minha pessoa. Mas elas se referiam a mim sempre como se eu tivesse morrido. Não como se eu estivesse viva, mas como eu estivesse morta. Louvado seja Deus. E de repente elas ficavam falando. E eu me levantava no meio daquelas mulheres e eu olhava para a mulher que estava liderando, né, aquela reunião. Eu olhava para ela e dizia assim: eu não estou morta, eu estou viva. Você se refere à minha pessoa como se eu tivesse morrido, mas eu não estou morta, eu estou viva, muito viva. E eu saía daquela igreja. E quando eu chegava na rua, louvado seja Deus, eu encontrava com algumas irmãs. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu começava a conversar com elas e dizia assim: olha, se você sabe que tem determinadas coisas que acontecem dentro da igreja, determinadas coisas que você vê e vê que aquilo não agrada a Deus, não tem por que se misturar. Não tem por que se misturar. Se você sabe que aquilo não agrada a Deus, pra quê? Pra que você tá lá naquele meio? Ou pra que você se calar? Se você não tá gostando daquela situação, se você não tá gostando e você sabe que aquilo não agrada a Deus, fale, abra a sua boca e fale. Não é para ser conivente. Não é para dizer que você tá se agradando daquilo quando você não se agrada. Quando você sabe que aquilo não condiz com a palavra de Deus. E eu chegava para uma determinada irmã e eu dizia para ela: olha, vai chegar o tempo que ou você se revela ou a máscara vai cair. E vai chegar o tempo em que Deus vai fazer as máscaras cair. E eu segui o caminho e de repente aparecia uma jovem do meu lado e ela começava a caminhar junto comigo. Louvado seja Deus. E eu via que era uma estrada muito longa. Uma estrada muito longa. E na minha cabeça eu estava indo para minha casa. E eu seguia naquela estrada longa e estava de noite. E a gente andava. Louvado seja Deus. E passávamos por uma rua estreita. E nós andávamos. Até que nós chegávamos a uma avenida. Uma avenida bastante movimentada. E por ser à noite, eu via as pessoas, mas não era tarde da noite. Mas eu via as pessoas caminhando pela rua. E, inclusive, à frente de mim, daquela jovem, ia passando um casal. E eu via que eles conversavam coisas assim banais, eles não estavam muito preocupados com muitas coisas, eles brincavam, eles falavam sobre diversas coisas, assim, não com relação ao reino espiritual, não com relação a Deus, eles falavam de coisas banais do cotidiano. E de repente eu olhava assim para o céu, que estava à noite, e de repente o céu mudava. E já não estava mais noite. Estava como se fosse um amanhecer. Louvado seja Deus. E eu falava para aquela jovem: olha, você está vendo?
parece que a noite está se tornando dia. Olha só, você está vendo? A noite está se tornando dia. E de repente aparecia como se fosse a lua. Só que a lua não estava como a lua. Era como se fosse o sol à noite. E era uma cor diferente. Era uma cor diferente que ele estava. E eu olhava assim e eu via o céu. O céu como um dia. Como na luz do dia. Não era mais noite, era a luz do dia. E aquele casal que ia à nossa frente, eles nem percebiam. Louvado seja Deus. E eles adiantavam o passo, continuavam andando. E eu falando para aquela jovem, eu disse, isso é sinal da vinda de Cristo. Olha o sinal no céu. Olha o sinal no céu. Isso é a volta de Cristo, eu dizia para aquela jovem. E Jesus está voltando. Olha só o sinal no céu. E quando eu dizia isso, eu olhava assim para o céu. E eu dizia para ela assim, meu Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu dizia para o Senhor, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu voltar para minha casa para avisar meu esposo e a minha filha. Não vai dar tempo de eu ir buscar a minha família. Não vai dar tempo, Senhor. E eu dizia, o Senhor está voltando. E quando eu dizia, o Senhor está voltando, eu fechava os olhos e colocava a mão assim no meu peito. E eu dizia assim, Maranata. E eu ouvi a voz da jovem ao meu lado, dizia, Maranata. Aí eu dizia, ora vem, Senhor Jesus. E ela dizia, ora vem, Senhor Jesus. E da segunda vez a gente falava juntas, ora vem, Senhor Jesus. E aquilo tudo se desaparecia, irmãos. E era um clarão muito forte, uma luz muito branca, muito forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus tinha voltado para arrebatar a sua igreja. E tanta gente estava despercebida, irmãos, falando tantas coisas. E Jesus estava voltando naquele momento e muita gente ia ficar. Louvado seja Deus. O que eu posso dizer, irmãos, sobre a primeira parte da revelação ao qual eu fui naquela igreja. Aleluia. E eu participei daquela reunião. Para o mundo, aleluia, nós temos que ser como mortos, sim. Porque nós morremos para o mundo, para viver para Cristo. Nós devemos mortificar cada dia mais a nossa carne. E não dar, aleluia, louvado seja Deus, a liberalidade à nossa carne, para ela fazer o que ela bem quer. Mas nós devemos sim vivificar cada dia mais o nosso espírito. Conservar o nosso espírito no Senhor. Aleluia, não usar de falsidade e ser verdadeiros. Porque o dia do Senhor está vindo. E haverá separação daquele que serve e o que não serve. E as máscaras vão cair naquele grande dia. Muitos que estão usando de falsidade. Muitos que estão escandalizando o evangelho. Muitos que estão dizendo assim, disse o Senhor, quando o Senhor não disse nada. E naquele dia as máscaras irão cair. Então, irmãos, mortifica a tua carne. Louvado seja Deus, porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E não há mais tempo para brincadeira, não. Ou você é ou você não é. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E a palavra de Deus diz, aleluia, que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ele nada mais presta a não ser, Senhor, aleluia, para ser lançado e pisado pelos homens. Você quer ser pisado? Aleluia. O Senhor não nos chamou para ser aplaudidos. Mas Ele diz que bem-aventurado aqueles que forem caluniados, aqueles que forem perseguidos por amor a seu nome. Tem galardão lá no céu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Persevera. Aleluia, pois o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E vai ser dia de alegria para a igreja do Senhor, mas também vai ser de muita tristeza para aquele que ficar. E o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ficar nos deleites da carne e perder a sua salvação? O que adianta ser aplaudido aqui na terra? Aleluia. E na eternidade ser, aleluia, uma tristeza no lago de fogo. Aleluia, onde há gemer, onde há o ranger dos dentes. Lá onde o fogo nunca se apaga.
Aleluia. Escolhe, pois, hoje servir a Deus e ser fiel. A não usar máscaras, mas seja verdadeiro, em nome de Jesus. E que os irmãos possam ficar com essa palavra. Glória a Deus.